Daqui a pouco. Eu acho que vai ser bonitinho. Aí o dia a hora 20 eu vou pescar. Eu tentando não pescar nesses dias. Eu vou ter que pescar. Gente, eu errei. Desculpa. Um pouquinho, uma horinha, 2 horinhas só. Baba, eu não vou agora eu vou fazer uma novelinha no Altamonte. Nunca eu não posso fazer isso para você. Até agora, gente.